Olá pessoal, eu sou André Rodrigues, estou aqui com o João Rafael Torres de Brasília, está aqui em São Paulo hoje. A gente está aproveitando para conversar um pouco, ele que é psicoterapeuta, analista junguiano e realiza o tarô analítico também, né, João? Tudo bom? Tudo bem, André? Tudo jóia. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre o tarô analítico, né? Pode falar um pouquinho sobre como é que, você que criou esse método, como que foi? Eu já lido com o tarô desde o início da adolescência. É um tema que sempre me chamou a atenção e eu fui percebendo aos poucos que o meu olhar sobre o oráculo ele ia se direcionando cada vez mais para um entendimento do indivíduo e não para uma preleção de futuro. Uhum. E nisso eu tive acesso, eu conheci a teoria junguiana, e que me deu muitos subsídios para que eu pudesse, validou muito do que eu já enxergava, né, no tarô, no tarô enquanto função para o indivíduo. Uhum. E aí, a partir desse encontro, eu fui desenvolver um método que de alguma forma servisse, tivesse como uma finalidade, uma abordagem do indivíduo, da psique do indivíduo, a partir desse conjunto de cartas. Uhum. Assim como outros oráculos, né, o tarô ele não é feito para dar respostas. A função primordial do oráculo não era de dar respostas, era de promover perguntas. Então, eu busco, dentro dessa abordagem, não dar um encaminhamento para o indivíduo, mas tirá-lo do lugar onde ele está. E aí eu uso os conceitos da teoria junguiana, da psicologia analítica, para orientar aí essa abordagem. Uhum. Tem bastante gente que talvez não conheça o que é o tarô. Então, se puder explicar um pouquinho para a gente. O tarô é um conjunto de cartas que foi criado. A criação do tarô é imprecisa. Você tem desde de explicações mais místicas e, né, que apontam para não sei quantos mil anos e tal, mas de fato o que se tem de informação registrada, documental, é de que o tarô apareceu no século XIII na Europa. E desde então ele foi criado não com uma finalidade de mancia, de adivinhação. Ele era um jogo de azar. Ele inclusive é o pai do baralho que nós usamos, né? O baralho que se usa para jogos de azar. A diferença é que o tarô, quando ele virou o baralho, sumiram com os 22 arcanos maiores. Dos 22 ficou só um, que é o louco, e que foi transformado no Coringa. Mas ele é um conjunto de cartas, com 78 cartas, sendo 22 arcanos maiores, e que seriam cartas premium, né? Seriam cartas com um diferencial, com um conteúdo mais rico, e 56 cartas divididas em 4 naipes, assim como o baralho comum. Ele passou a ser usado, também não se sabe exatamente quando ele passou a ser usado, como um instrumento de preleção da sorte, ou como a forma como eu uso como um instrumento de abordagem ao inconsciente. Não tem uma data, um marco que faça com que se tenha o uso dessa ferramenta para essa finalidade. Uhum. Qual é a maior importância que você, no seu ponto de vista, o tarô analítico, uhum, que é o que você realiza, o que ele traz para a pessoa? Qual dos maiores benefícios? Como é que você vê isso? A minha proposta com o método é de criar de fazer o que nós temos amplamente, fartamente distribuído a partir dos sonhos.
ou seja, de ter uma imagem vinda do inconsciente, para que a partir dessa imagem a gente consiga ter uma amplificação e dar a partir disso novos sentidos, novas percepções para esse indivíduo, para esse sujeito. Um diferencial que eu poderia sinalizar do meu método para outras abordagens é que a minha crença é de que o nosso futuro ele vai ser uma construção daquilo que eu sou e do melhor que eu posso ser. Quanto melhor eu puder ser, melhor será o meu futuro. Uhum. O Jung ele tem uma fala interessante, né, que ele fala que tudo aquilo que eu evito na minha vida como que eu desvio de alguma forma do meu caminho, eu vou encontrar mais na frente como destino. Quando você usa um instrumento como o tarô, como qualquer outro oráculo, como instrumento de preleção de futuro, o que você diz indiretamente, você se reduz indiretamente a uma pessoa que não tem a capacidade de intervenção na própria vida. O método que eu desenvolvi, ele tem uma função de ampliar um significado do momento presente, ele tem um caráter de orientação e de prognóstico. Mas ele chama você o tempo todo para assumir a sua vida. Não para entender a sua vida como o resultado de um destino, né, ou como algo que você deva se submeter de uma forma passiva e pacífica, acreditando que o resultado será o melhor ou que você está fadado a algo muito ruim. A questão do livre-arbítrio é algo muito contraditório, né? Quando nós sabemos que somos permeados por muitos outros fatores que vão além da determinação do eu, da determinação do ego. Mas também não podemos reduzir a nossa responsabilidade enquanto eu, enquanto ego, de lutarmos, de buscarmos o melhor para a nossa existência, né? Assim, de estarmos mais afinados com a nossa existência. Então a função do jogo ela é de ser mais um chamado para isso. E um chamado que muitas vezes acaba sendo eficaz, porque não por lhe sugerir ou por lhe apresentar grandes novidades, mas por ser um reforço daquilo que muitas vezes a gente já tem como inspiração, daquilo que muitas vezes a gente já tem como uma certa sugestão, mas aí você está ouvindo isso de uma outra pessoa que não tem contato com você, que não conhece a sua história e que não está ali com um dever nem de te culpabilizar, nem de te incensar, te promover. É um olhar imparcial e sem julgamento, assim como é o olhar do analista, né? É você ter um distanciamento, mas você de alguma forma servir de espelho, servir de ponte para que a pessoa possa refletir mais sobre si mesma. João, eu sei que essa é uma mini entrevista, é bem curtinha mesmo, não dá para a gente ficar muito tempo, né, discorrendo sobre o assunto. Para o pessoal que está curioso, que gostaria de saber um pouquinho mais sobre o tarô, certo, de uma forma mais séria, você tem alguma dica, algum livro, alguma fonte que você possa indicar? Eu acho que o tarô, ele, assim como os oráculos, é interessante que se tenha esse tipo de busca, né? A busca por fontes, mas a primeira forma que a gente tem de entrar em contato com isso é pelo manuseio, pela prática, pelo olhar. Tem livros que são bem interessantes, tem um clássico que se chama Jung e o Tarô, vou te dever aí o nome, eu sou bom de títulos, mas não sou bom de nomes. Tem um outro chamado Tarô e Individuação, que esse está esgotado, mas você consegue, tem algumas referências.
Tem outro chamado 22 Meditações sobre os Arcanos Maiores do Tarô. São bibliografias que eu indico por elas têm um critério, elas são escritas por junguianos ou são publicadas em coleções junguianas. Então, de alguma forma, você vai ter nessas bibliografias não um olhar mistificado sobre o oráculo, mas você vai ter um ponto de partida para suas reflexões, para as observações que só o diálogo com o instrumento vai poder te trazer. A primeira coisa que você deve, para uma pessoa que tem interesse em estudar tarô, a primeira coisa que ela deve ter é um tarô. Porque a imagética, a riqueza de símbolos presentes, né? Cada carta é um símbolo no sentido junguiano do termo, ou seja, ele é grande, ele é inesgotável, ele tem uma multiplicidade de sentidos, ele não está para ser dissecado. O manter um olhar reverente sobre o oráculo é uma forma de, inclusive, de preservá-lo, de preservar a sua fidelidade para quem o observa. Então, a banalização do oráculo, por exemplo, é uma coisa que tudo aquilo que a gente banaliza perde seu caráter, perde sua função. Mas nesse momento inicial, as pessoas interessadas buscarem essa referência da imagem, ela ajuda muito a abrir essa percepção de uma forma mais intuitiva, e onde a literatura posterior ela vem para completar, ela vem para fazer pontes interessantes. No meu site eu tenho algumas coisas publicadas sobre o tarô também, pode servir de uma referência, de um ponto de partida. Eu tenho um projeto em andamento já de algum tempo, eu tive que interromper para priorizar uma outra coisa, que é de escrever sobre o método. Eu tenho um livro já bem adiantado sobre isso, mas eu tenho um olhar meio primoroso demais sobre as coisas, e aí ele já poderia estar solto, mas eu ainda não sinto que ele está finalizado ou encaminhado o suficiente para que... Mas fico à disposição também para alguma dúvida, alguma recomendação, sabe? Assim, algum encaminhamento. Fico à disposição. Quem quiser te encontrar, pode encontrar pelo www.selfterapias.com.br. Tá bom, eu gostaria de te agradecer a sua disponibilidade de tempo e de conceitual, né? Eu que agradeço a oportunidade.